A Comissão de Direito Sindical da OAB de Minas Gerais se reuniu essa semana para discutir a reforma da Previdência, anunciada pelo governo federal na PEC 287. Através de uma carta aberta, a OAB criticou a discussão do tema e divulgou um conjunto de propostas à reforma, que incluem uma ampla discussão com a sociedade, a transparência das receitas da Seguridade Social e uma auditoria da dívida pública. Olá, Tiago, tudo bem? Estamos aqui hoje na nossa primeira reunião da Comissão de Direito Sindical da OAB de Minas Gerais e com uma pauta recheada, para esse 2017. Vários pontos de grande relevância para o direito do trabalho sindical do nosso país, como a própria reforma trabalhista, que está por vir também no decorrer do ano, pelo que estão falando no Congresso Nacional, reforma sindical também, que falam muito, a própria reforma previdenciária, que é a principal, pois é eminente, e que estamos aí trabalhando junto da Comissão de Direito Previdenciário contra essa reforma previdenciária e vários outros temas aqui também, como terceirização, o negociado sobre o legislado, e daqui e dessas próximas reuniões tiraremos várias propostas a serem levadas para o nosso Conselho Pleno da OAB de Minas e também da OAB Federal, na nossa Comissão Nacional, para tentarmos produzirmos pareceres e outros documentos para que possamos nos posicionar diante desses temas. Certo. E como a comissão vê essa proposta da reforma da Previdência? Somos totalmente contra, não só a Comissão de Direito Sindical da OAB de Minas, como a Comissão de Direito Sindical da OAB Federal, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Minas, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Federal. A OAB hoje já se posicionou, já lançou uma carta aberta contra essa reforma e principalmente da forma que ela é colocada, que ela é trazida ao povo brasileiro como se fosse realmente uma decisão unilateral, e trazendo goela abaixo da população essa PEC. Então não se tem uma auditoria séria, independente. Não se foi apresentado nada pelo governo até o momento. E, por outro lado, nós temos vários juristas de grande importância em nosso país, especialistas em direito previdenciário, que demonstram por A mais B que a Previdência é superavitária e não deficitária. Então, se porventura realmente fosse deficitária, se trouxessem números reais, aí sim a população poderia compreender e tentar ajudar, auxiliar, mas também de forma onde a Ordem dos Advogados do Brasil e várias outras instituições sérias do nosso país pudessem também debater dentro de audiências públicas e trazer também ideias, principalmente para que fosse um projeto de lei não só que onerasse o cidadão, mas também que trouxesse a ele garantias, como por exemplo, que esses valores que vêm da contribuição previdenciária, que eles que eles sejam utilizados especificamente para pagar a Previdência e não como se faz atualmente, por todos os tempos, utilizando valores da Previdência para se pagar outros gastos públicos. Então, esse absurdo é que se deve acabar. Então, dentro de um projeto de lei, deveria-se vir essa vinculação, essa obrigação sob pena de sanções penais realmente para aquele que utilizar esse dinheiro de outra forma. Porque senão o que vai acontecer? Vai se fazer essa reforma da Previdência, que é um verdadeiro absurdo, 49 anos de contribuição para se aposentar de forma integral, quer dizer, antes eram 15 anos também pelo tempo mínimo de contribuição, hoje já são 25 anos, assim como também a idade mínima que passaria a 65 anos. Então, absurdos que não se querem reformar a Previdência, mas sim acabar com a Previdência e que todas as pessoas busquem ali uma Previdência privada. Nos parece que da forma que estão conduzindo o processo, esse é o objetivo do governo. Então, o que temos que fazer? Unirmos realmente os sindicatos, centrais sindicais, grandes empresas, a nossa OAB já está unida em todo o país, demais instituições sérias, Ministério Público do Trabalho, associações de magistrados, para que nós possamos nos unirmos força e possamos mudar realmente esse futuro que se traça hoje no Congresso Nacional do nosso país. Porque o que percebemos, eu até estive lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça no ano passado, quando se aprovou a constitucionalidade dessa PEC, e me parece que os deputados são totalmente seguros desse projeto de lei. Não sei qual o interesse, mas eu tenho certeza que o interesse não é da população brasileira, mas sim de poucos.
Certo. E a reforma trabalhista, você acha que ainda esse ano será discutido? Acho que sim, Tiago. A reforma trabalhista, ela, pelo que já foi falado, após a previdenciária, está por vir aí a reforma trabalhista. E essa reforma também, mais uma vez, pelo que se percebe, virá para se tirar direitos dos trabalhadores. Direitos esses que estão preservados, estão garantidos pela Constituição da República, né, pelo valor social do trabalho, pela dignidade da pessoa humana, mas infelizmente nós percebemos que esse trabalho já vem sido construído no Poder Judiciário, como por exemplo no TST, quando, né, o seu presidente atual, o ministro Ives Gandra, fala em negociado sobre legislado. Ou seja, negociado sobre legislado significa que, se essa lei for aprovada, significa que amanhã o 13º já fica facultativo. O 13º já não vai ser mais obrigatório, porque dentro da negociação coletiva, se o sindicato patronal apertar o sindicato profissional daquela categoria e esse acabar assinando uma convenção coletiva, por exemplo, pode-se perder o 13º, pode-se perder pisos salariais, vai poder se receber abaixo do salário mínimo, vai se poder, talvez, não termos mais férias ou um período menor de férias, né? Então são verdadeiros absurdos que está por vir, né, e que não tenho dúvida que somente a união dessas instituições sérias do nosso país, as entidades sindicais, para que possamos barrar esse avanço. Certo. E o que você orienta, né, para os sindicatos que são os representantes dos trabalhadores nesse momento? Como eles devem proceder? Mobilização, Tiago. Realmente união, né, das centrais sindicais, porque nós temos várias centrais sindicais no nosso país que defendem os interesses, né, dos trabalhadores e que elas unidas serão muito mais fortes do que separadas. Então essas centrais sindicais unidas, as federações, confederações, instituições sérias, Ministério Público, OAB, Associação de Magistrados e várias outras unidas realmente para que nós possamos mudar a história, mudar o nosso futuro. A reforma trabalhista hoje é algo que tem, de fato, preocupado muito o movimento sindical como um todo, os próprios trabalhadores, enfim, toda a sociedade, porque, no nosso entender, ela não vem sendo discutida e tratada no seio da sociedade da forma que deveria estar acontecendo. Todos os posicionamentos que vêm sendo apresentados, entendemos que não estão passando por um processo de discussão nos mais diversos níveis, com os entes de representação devidamente constituídos. O Congresso, na nossa opinião, tem apresentado propostas de uma maneira um pouco com ausência de diálogo, digamos assim. Nós temos exemplos como a questão do negociado em detrimento do legislado, que é um dos temas de maior dificuldade para os trabalhadores, que trarão sérios prejuízos nos mais diversos níveis. Por exemplo, as entidades sindicais poderão, em muitos casos, ser extirpadas desse processo negocial, poderá haver acordos de trabalhadores com empresas, embora no projeto de lei se diga que haverá necessidade de intervenção sindical de forma absoluta. Nós temos reservas em relação a esse tema, porque sabemos que o trabalhador, quando esses acordos forem apresentados, por exemplo, por empresas, haverá, quer queira, quer não, uma pressão dos grupos econômicos, obviamente, de que propostas que geram situações de prejuízo, por exemplo, em situações menos benéficas do que aquelas lançadas na CLT, que os trabalhadores, no caso de recusarem as propostas patronais, sejam, no caso, demitidos ou sofram algum tipo de retaliação. Outro ponto que a própria CLT está sendo, no nosso entendimento, ferida, diz respeito a eventuais prejuízos sofridos pelos trabalhadores que serão obrigados a tratar dos seus contratos de trabalho com situações de exceção, em várias situações, em horas extras, em pontos como adicionais por tempo de serviço, próprios adicionais de insalubridade, que poderão, por essa nova regra, inclusive ter percentuais menores do que aquele estabelecido na CLT, pois a negociação suplantaria esse tipo de situação. É o que se chama, na essência da palavra, a flexibilização. Temos outros temas, obviamente, como a questão da terceirização, que também é uma questão extremamente complexa, que hoje
está pacificado dentro da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que a terceirização ela é aceita desde que tratada nas atividades meio da empresa, ou seja, que aquela atividade fim ela não pode ser objeto de um trabalhador terceirizado. O que se pretende? É uma terceirização ampla, que qualquer atividade da empresa, inclusive a atividade fim, o trabalhador possa ser um trabalhador terceirizado. Por exemplo, uma escola vai poder contratar um professor terceirizado. Quer dizer, algo até, no nosso entendimento, inimaginável.